Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Os que estiverem pela primeira vez sejam bem-vindos e a todos, recebam o nosso abraço fraterno. Hoje nós vamos falar de um tema que é uma palavra pequena, mas que tem tanto significado, palavras. E para isso nós vamos usar como referência o livro Médico Jesus, que é Palavras que Curam, que é até do José Carlos de Luca, que às vezes o irmão Messias sempre fala alguma coisa, e o livro Vinha de Luz, lá no capítulo 179, que o tema também é Palavras. Mas antes nós vamos reunidos agradecer ao nosso Pai por esse dia, agradecer pela nossa casa, pelos nossos amigos, vizinhos e por tudo que nos foi colocado. Vamos pedir também discernimento, serenidade, equilíbrio. E vamos também louvar o seu nome, pois sabemos o quão misericordioso é. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos iniciar fazendo 2 questionamentos. Será que a gente sabe utilizar as palavras? Para que servem as palavras? Quando a gente vai procurar, que seja um dicionário na internet, lá fala, resumindo, para expressar os pensamentos. Da boca fala que está cheio o coração. E por mais que a gente procure o equilíbrio no dia a dia, sempre tem um momento, que a forma da nossa palavra, a forma que a gente se expressa, pode ser mal interpretada. E diante dessas batalhas que existem, como é que nós estamos verbalizando, escrevendo, ouvindo e interpretando? Porque quando nós conversamos com alguém, quando a gente expressa alguma coisa, dá a nossa opinião, sugestão, muitas vezes nós colocamos uma palavra porque achamos que aquilo vai ser bom para a pessoa. Mas não vamos esperar que o tempo todo ela concorde conosco. Se forem palavras boas, se ela entendeu, que bom. Se ela não entendeu, que bom também. Por quê? Porque você fez a sua parte. Porque quando nós conversamos com alguém, quando nós emitimos a nossa palavra, a gente não tem que pensar simplesmente em querer mudar o outro, mas expressar o que está no nosso coração. Porque a primeira pessoa que nós temos que pensar em mudar, transformar, quem é? Exatamente. Só que nós vivemos de uma forma que o tempo todo a gente quer o quê? Mudar o outro. Transformar o outro. E quando aqui nós
encarnados e desencarnados, ouvimos isso, não quer dizer que o tempo todo a gente acerte, não. Mas o importante é a gente, todo dia, estar tentando construir alguma coisa. Como é que eu tratei a minha mãe hoje? Como é que eu tratei o meu pai, o meu filho, a minha filha? Como é que eu me expressei com aquela vizinha? Com aquele que trabalha comigo? E essas palavras, elas podem ferir ou construir. E para que a gente possa, assim, ter mais uma base, lá no livro O Médico Jesus, Palavras que Curam, do José Carlos de Luca, ele nos coloca o seguinte: tu que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso capaz de atrair a ideia expressada. Jesus esclareceu: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais dela alimentar. Vamos analisar o nosso vocabulário. Carecemos observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias como... Aí vem algumas frases que às vezes usamos no dia a dia. Ainda morro disso. Sofro de um terrível mal. Meu organismo é fraco. Minha saúde não vai bem. Estou muito doente. Se melhorar, estraga. Já pensou você falar isso, gente? Se melhorar, estraga? Não, tem que pensar sempre em melhorar. Vamos querer que melhore. Mas tem gente que fala, se melhorar, estraga. Estou piorando a cada dia. Até me arrepia. Mas a gente tem que falar essas coisas no dia a dia, não dá para usar. Todo processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem feridas, que machucam o próximo, pois tudo será um veneno para nós mesmos. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Sinto-me cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Vamos tentar falar isso todos os dias quando a gente acordar. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. Olha que forte, gente. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. Não é arrogância falar isso, não. Você está trazendo isso para você. Eu sou luz, força e poder. É verdade que toda a cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria das suas palavras.
E isso é tão forte na vida da gente, irmãos. Hoje ainda, quando eu estava em reportagem, vou levar aqui parece fechar, uma pessoa perguntou para mim, falou, Regina, você emagreceu, você está doente, isso aqui? Falei, não, a partir do momento que eu coloquei para mim, eu vou emagrecer, não é fechar a boca, não é comer menos, não é isso, não. É realmente você colocar aquilo como meta, é lógico que você vai ter, né, algumas atitudes diferentes. Porque às vezes não adianta a gente ir numa academia, correr, não vou comer isso, não vou comer aquilo, mas você continua com a cabeça de, eu não consigo. Consegue. E como consegue, irmãos? Pena que, eu não falo pena, mas ao mesmo tempo sim que a gente descobre isso mais tarde. Mas muitos de nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, temos essa oportunidade. Da boca fala está cheio de coração. Será que a gente sabe utilizar as palavras? E muitas vezes nós estamos conversando com alguém e de repente a gente começa a alterar. Não sabe por que começa a alterar. E quando vem a alteração do lado de lá, fica aquele ping-pong. Quem quer colocar a palavra mais alto? Aí o que acontece? Não chegamos a lugar nenhum. Por isso que às vezes se fala, né, que o silêncio é ouro, que a palavra é prata. Mas tem palavras que são tão reconfortantes. Não vi você chegar, irmã Denise. Né? São palavras que são tão reconfortantes. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Por que nós estamos aqui hoje? Por que você veio hoje aqui? Qual o motivo que te trouxe? Para ter uma serenidade no teu espírito, por dentro de você? Para levar um pouquinho de equilíbrio para sua casa? Apenas para tomar o passe? Ou porque você realmente quer ouvir uma palavra, por menor que seja? E as palavras, irmãos, elas não precisam ter às vezes aquela quantidade, que até tem, né, aquele jargão, o que vale é a qualidade, não a quantidade. E os nossos pensamentos, irmãos, quando nós verbalizamos, quando nós colocamos isso, porque muitas vezes a gente pensa algo de uma pessoa, mas não fala para ela, mas comenta com outra. Só que chega um momento da vida da gente que só de olhar para a pessoa parece que você sabe o que ela está pensando de você, não é assim? Você olha para a pessoa e você sabe o que ela está pensando. Aí nessa hora você vai revidar? Não. O que é a nossa doutrina? O que é a doutrina espírita? O que é que Jesus, né, o cristão trouxe? Deu o contrário. Se alguém vem com pedras, dê flores, sim. Mas eu não consigo, Regina. Pensa bem, a pessoa vai me tratar mal, eu vou tratar bem? Sim. Porque enquanto a pessoa estiver pensando algo negativo de você e você também dela, ninguém vai para lugar nenhum. Ninguém vai ter essa evolução que a gente procura. Porque nós estamos aqui para quê? Para aprender. Nós aprendemos dentro da casa espírita, dentro da igreja, na nossa família principalmente, no nosso trabalho. Quantas vezes a gente não ouve? Hoje eu vou trabalhar, mas se aquela pessoa me dirigir uma palavra, vai ouvir. Olha só o que nós já estamos emanando. Quando seria o ideal o quê? Tomara que aquela pessoa esteja equilibrada, serena, e me dá força, Senhor, para que eu possa ouvir e não revidar. Os irmãos acham que isso é ser bobo, ser bonzinho? Não. É compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. É lógico que cada um de nós temos a nossa personalidade. Não é sempre que a gente vai ouvir e abaixar a cabeça, mas vamos ter uma clareza dentro de nós. O que eu der, eu vou receber. Será, Regina?
Às vezes eu dou amor, dou carinho e eu recebo o contrário daquela pessoa. Mas às vezes de quem você menos espera, você tem uma palavra amiga. Já aconteceu isso? Porque às vezes se cria uma impressão de uma pessoa. Nossa, aí quando alguém vem falar, ó, aquela pessoa é isso, isso, isso. Você conversa 2 minutos com ela e fala, não é nada disso. Porque as palavras que ela dirigiu para você foi totalmente diferente e você sentiu que era verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Cada um de nós que estamos aqui hoje temos um privilégio, sim. Nós já temos um pouquinho de conhecimento e estamos procurando mais conhecimento. Todos nós, encarnados e desencarnados. Nós mudamos a aparência, nós mudamos os nossos móveis, mas e a nossa personalidade? O que é que a gente mudou? Dirigir as palavras para as pessoas, o que nós já mudamos? Qual é a frequência de palavras boas para o outro? E não é ser fingido não, viu, irmãos? Porque se você tiver que dirigir uma palavra não verdadeira, é melhor ficar em silêncio. Porque isso vai ser bom para nós mesmos. Elogiar por elogiar, vou elogiar para que ela fique feliz. Não, faça com que esse elogio comece aqui dentro e verbalize. É tão bom a gente ver coisas boas nas pessoas. Do nada eu olhar para você e falar, como você está bonita, mas que realmente eu esteja pensando isso, não só para você me dar um sorriso. Porque enquanto a gente estiver muito preocupado em que as pessoas nos achem bacana, a gente não vai para lugar nenhum. Seja você mesmo na medida do possível. Use o seu silêncio quando necessário. E que a gente possa compreender o silêncio das pessoas. E para que a gente possa complementar mais um pouco, a gente trouxe aqui um capítulo que quem tiver oportunidade, tiver esse livro, inclusive nós fizemos já um áudio desse livro, né, Rosilene? Vinha de Luz, né? Sim. Já fez uma vez. A gente sempre pega, até isso que eu queria falar com vocês, nós colocamos um áudio no nosso grupo lá do Centro Espírita. Então é a Rosilene, a Marta e eu. Na próxima até vou ver uma próxima pessoa. Então cada dia a gente lê um capítulo, no final a gente lê o livro todo, que são 180 capítulos. E aqui nós vamos ler o penúltimo do Vinha de Luz, que é Palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Esse versículo vocês vão encontrar lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 10. Porque às vezes a gente não tem o livro, mas nós temos uma Bíblia. Provavelmente todo mundo aqui tem uma Bíblia. Se não tem, pode pegar emprestado, não é verdade? Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação. De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. De calar a explosão de cólera. De preferir o silêncio nos instantes de irritação. De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. De não opinar em problema que não te dizem respeito. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. De meditar muitas horas sem abrir os lábios. De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. De fugir a reclamações de qualquer natureza. De estimular o bem sob todos os prismas. De pronunciar palavras de perdão e bondade. Vou até repetir, gente. De pronunciar palavras de perdão e bondade. De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. Estou falando alto, dona André, porque ela falou para mim, Regina, fala mais alto. Tá, verdade. De exaltar a confiança no céu.
de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício no próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Quem puder assim, Vinhas de Luz traz algumas coisas para a gente que tocam o coração da gente. Então as palavras, a função delas é essa. Trazer alguma coisa que possa nos elevar, que a gente possa estar dando um passo. Então, como é que foram as suas palavras essa semana? O que você tem pronunciado no seu dia a dia? Faça essas perguntas. Toda vez que você for falar uma palavra, veja se essa palavra vai te dar uma paz, uma serenidade. Ou depois você vai ficar pensando, não deveria ter falado isso. Tem alguns pensamentos que vêm de repente. E nós somos testados, sim. Quem aqui já não teve pensamento e fala, mas por que eu estou pensando isso? Não tem nada a ver comigo. Vem nos momentos mais inusitados. É nessa hora que eu vou, opa, esse pensamento não dá. Faz uma prece. A irmã aqui que vos fala, quando vem algum pensamento fora, eu ponho logo um salmo que eu conheço, pego um pedacinho de uma oração e o pensamento vai embora. Porque tem hora que a gente realmente fala, eu consigo dominar meus pensamentos. Não, tem uns pensamentos que não tem nada a ver. E se a gente deixa ele crescendo na nossa mente, quando vê, a gente está verbalizando isso. Quando vamos ver, nós estamos ofendendo alguém. E não vamos ter receio de pedir desculpas, não. Não é tudo desculpas, porque também não adianta, né? Ofende desculpa, não. A gente tem que se modificar. Procurar a nossa reforma íntima. É para isso que viemos para esse planeta. E esse aprendizado, ele é diário. Esse aprendizado depende de cada um de nós. Nós não vamos para o outro lado perfeitos, não. Só Deus sabe ainda quantas vezes nós vamos voltar. Mas se a gente já conseguir, cada vez que for falar uma coisa, conseguir um equilíbrio, uma serenidade, e também não ficar sofrendo porque não disse uma palavra. Nossa, eu devia ter xingado aquela pessoa. Não. Elimina isso de você. Eu gosto muito de usar uma frase, porque quando eu falo isso, eu falo sentindo, eu falo, cuida bem de você. Aí uma vez, minha filha falou, mãe, você manda todo mundo cuidar bem, você está cuidando bem de você? Isso foi forte para mim. Realmente. Não adianta eu falar para você, cuida bem de você e eu também não estou cuidando. Sabe por quê, irmãos? Porque não é só palavras. A primeira coisa que nós temos que ter é o quê? Exemplo. Nós temos que ser exemplo. Para falar de equilíbrio, ser um pouco de exemplo de equilíbrio. Para falar de amor, ser exemplo de amor. Para falar de limpeza, ser exemplo de limpeza. Nós estamos sendo exemplo para estar falando com as pessoas? Fica essa pergunta para todos nós. E quando a gente pensa em exemplo, a gente sempre coloca essas palavras aqui, a gente lembra, né, daquele mandamento, que vem lá os 12 mandamentos, mas quando a gente vê esse, a gente coloca isso para nós, a gente passa a compreender alguma coisa na vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor,
diante de vós nesta noite, que nessa até 7 de setembro, quando falamos em independência, quando falamos no nome do nosso país, nós queremos, Senhor, primeiramente agradecer por esse dia, pela nossa família, pelos nossos amigos e agradecer, sim, pelos desafios. Agradecer por aquelas pessoas que nos consideram como inimigos e que nós também às vezes podemos ver assim. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que é aí que nós podemos construir, transformar. Pois as palavras estão diante de nós, Senhor, e sempre nos é colocado: se não é pelo amor, é pela dor. E nesse momento, Senhor, a gente só pede uma coisa: nos sustenta, nos dá esse equilíbrio e serenidade. E pensando nas palavras, no exemplo, diante de nós, colocamos agora a figura da Mãe Maria e fazemos essa prece com muita fé no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. E nós pedimos, para a gente continuar nesse silêncio. Hoje a nossa irmã Ivone está viajando com a irmã. Semana que vem ela estará aqui. Ela estará aqui e a semana que vem a irmã Regina que vai viajar. Nós estamos aí fazendo, Então é isso. Então, que Jesus nos abençoe sempre.